Bem-vindo, internauta! Este é o Super FC pelo Mundo. Nessa edição falaremos sobre os principais campeonatos da Europa, além, claro, do campeonato mexicano e da Major League Soccer nos Estados Unidos. E aqui ao meu lado ele, menino que sabe tudo sobre o futebol de Hong Kong, Gabriel Pazini. Tudo bom, Gabriel? Tudo bom, Fernando? Tudo bom, amigo internauta? Começando então, amigo internauta, pelo campeonato inglês, resultados na tela, Arsenal melhor como nunca. Mas começamos primeiro com a vitória do Newcastle contra o Manchester United, isso mesmo, 1-0. Liverpool atropelando o West Ham docidão 4-1. Southampton 1-1 contra o Manchester City. Stoke ganhando do Chelsea. O Tottenham passando pelo Sunderland. E o Arsenal, mesmo tropeçando, tem 5 pontos de vantagem. Pazini, começando então primeiro pelo vitória do Newcastle, que é o 7º colocado contra o Manchester, que é apenas o 9º, Pazini. Comenta outra derrota dos Reds. Os Red Devils perdendo mais uma vez, a segunda derrota consecutiva em casa, coisa que já não acontecia há 11 anos com o Manchester United. O Manchester United que não fez um bom jogo, tinha muitos desfalques dessa vez, o Rooney não jogou, Kagawa, Carrick, Fellaini, ou seja, 4 jogadores importantes no meio campo, mas ainda assim o David Moyes armou mal o time. Tchatchoua Hernandes e o Robin Van Persie ficaram ilhados lá no ataque e o meio-campo foi pouco criativo. O Nani, que já não está jogando bem, já faz um tempo aberto numa ponta, o Januzaj na outra, muito sobrecarregado na criação também, e o Manchester não fez um bom jogo. O Newcastle venceu, apesar daquela zoeira de 10 franceses. O time é bom, tem bons jogadores, conseguiu uma boa vitória e nessa temporada não decepciona como na última. Está ali no 7º lugar, que é uma posição esperada para o Newcastle, que tem um bom time. Com a derrota do Chelsea, Liverpool vai para 2º colocado, Pazini 5 pontos abaixo do Arsenal. Vitória acachapante, né? Vitória acachapante do Liverpool. Sidão chorando com a derrota do West Ham dele. O Luis Soares foi o nome do jogo mais uma vez. A gente está falando isso muitas vezes por aqui porque o Uruguai está jogando muita bola. Marcou 2 gols, um deles num cruzamento sensacional do Glenn Johnson de cabeça e o outro ele fez um carnaval na defesa do West Ham, finalizou, teve um desvio, é verdade, mas ainda assim um bonito gol do atacante uruguaio, que tem 15, é o artilheiro do campeonato inglês. Felipe Coutinho, meia brasileiro, e Diarra também jogaram muita bola. Já em bola, o Chelsea aí derrota para o Stoke. O Chelsea dominou o jogo, teve mais posse de bola, criou muitas chances, mas não conseguiu colocar a bola para dentro das redes mais vezes que o Stoke, que foi mais eficiente, jogando aquele futebolzinho feio de contra-ataque, mas conseguiu marcar os seus gols. Destaque que o André Schürrle, meio alemão, marcou 2 gols, meteu uma bola no travessão, jogou muito bem, mas ainda assim não conseguiu livrar o Chelsea mais uma derrota. Chelsea que não teve o Oscar nessa partida lesionado, o Mata e o Hazard atuaram no meio campo, uma atuação abaixo do que os dois podem render. O Ramires e o Lampard também não jogaram tão bem como vinham jogando, eles que formam a dupla de volantes do Chelsea. Vitória do Stoke, que contou com o gol do Peter Crouch, eterno atacante grandalhão inglês. E o empate do City, 1-1 contra o Southampton, 6 pontos abaixo do Chelsea, né? Olha lá, errei. 10 pontos abaixo do Arsenal, tranquilo. Empate do City, que está 6 pontos abaixo do Arsenal. Pazini, 4º colocado, vai lá. 4º colocado. O Manchester City que tem tido esse problema fora de casa, né? Em casa é um time avassalador, 7 jogos, 7 vitórias, 29 gols feitos, só 2 sofridos. Fora de casa a campanha não é tão sensacional assim. Isso tem feito a diferença para o Manchester City contra o Arsenal, contra o Chelsea aí nessa briga na parte de cima do campeonato inglês, contra o Liverpool também. O time começou bem, avassalador nos primeiros 30 minutos, gol do Agüero, o 12º dele no campeonato inglês, é o vice-artilheiro atrás do Luizito Soares. Depois o time caiu de produção. E aí o bom time do Southampton, que está fazendo uma campanha muito boa, conseguiu empatar. O Southampton que tem alguns bons jogadores como Gaston Ramires, Lallana, Rick Lambert, também tem o Osvaldo, que marcou um golaço, né? Driblou o Kompany 2 vezes, mais 2 adversários com um corte só, mandou a bola na gaveta, atacante italiano, marcou o gol mais bonito da rodada do campeonato inglês. Antes então da gente falar do líder Arsenal, faz rapidinho o Pazini, vitória do Tottenham. Vitória do Tottenham por 2-1 com o gol do Paulinho. O Tottenham atropelou, não teve aquele futebol muito bonito, envolvente que a gente vinha vendo no começo da temporada, mas consegue 2 vitórias seguidas, não desgarra da ponta de cima da tabela e dá para imaginar o Tottenham continuando nessa briga por vaga em competições europeias, se o time voltar a jogar aquela bola que pode, até pelo título. Tem o Christian Eriksen para voltar, ele tem feito falta no meio-campo e tem outros bons jogadores também ali para render mais, né? Caso do Soldado, o Defoe foi bem nesse jogo, mas não marcou gol. É um time que tende a crescer mais, a equipe dos Spurs. Para fechar, Pazini, Everton fazendo bagunça de novo, 1-1
com o Arsenal, mas o Arsenal ainda está ali com a vantagem boa, né? 5 pontos de vantagem, mas tem aquela história, né? Pega o Manchester City, o Chelsea nas próximas rodadas, o Manchester City justamente fora de casa, onde o time é muito forte. E o Everton continua muito bem em zona de classificação à Liga Europa, brigando ali por vaga na Champions League. É o esperado que a gente vinha dizendo desde o começo da temporada. Tem um bom time, Roberto Martínez é muito bom treinador e segue muito bem. O destaque é que o Everton é o time que menos tem derrotas no campeonato, só uma, justamente para o Manchester City, fora de casa, para ter noção da força dos Citizens. O Everton que começou melhor nessa partida, pressionando muito o Arsenal, só que não conseguia ter uma chance clara para fazer o Szczesny trabalhar. No finalzinho do primeiro tempo, o Arsenal cresceu, obrigou o Tim Howard a fazer 2 boas defesas, e aí com isso a equipe do Arsenal voltou para o segundo tempo melhor também, criando algumas boas oportunidades. Na segunda etapa, depois desse começo avassalador do Arsenal, o jogo ficou um pouco mais equilibrado, o Everton também criando suas situações, e acabou que quem fez a diferença foram os técnicos. O Wenger mexeu muito bem no time, colocando o Rosic e o Walcott, que criaram a jogada do gol do Ozil, e o Roberto Martínez colocou o Deulofeu, jovem do Barcelona, que a gente vem falando aqui, muito bom jogador, marcou um golaço para empatar a partida, um empate sensacional, num jogo muito bom, os melhores do campeonato até aqui. É isso mesmo, então, fim na Inglaterra, vamos para a Alemanha, Bundesliga, resultados na tela que tem goleada do Bayern de Munique, 7-0 contra o Werder Bremen. Bayern, obviamente, na liderança, agora 4 pontos acima do Leverkusen, que ganhou de 1-0 em confronto direto com o Dortmund. O Borussia Mönchengladbach ganhou de 2-1 do Schalke, o Gladbach, que é o 4º colocado, o Schalke é apenas o 6º. E para fechar, o Wolfsburg, o 5º, com 26 pontos, 5 atrás do Gladbach, 3-0 contra o Freiburg. Pazini começando com a porrada, começando com ótima atuação do Bayern de Munique. Werder Bremen, o que aconteceu, Pazini? Werder Bremen 7-0. O Werder Bremen tem uma equipe fraca, o Bayern de Munique é dos melhores times do mundo na atualidade, né? O time sem o Lan, sem o Schweinsteiger, sem o Robben, ainda assim deu uma sacolada para cima do Werder Bremen, a maior goleada sofrida pelo Werder em sua casa em toda a sua história. Todo o setor ofensivo do Bayern jogou muito bem, em especial o Ribéry, que marcou 2 gols, deu assistência, e o Guardiola ainda assim promoveu alguns testes na equipe. O Toni Kroos atuou como volante ao lado do Thiago Alcântara, posição que ele já atuou algumas vezes na última temporada e se sai muito bem. E o trio de meias foi o Ribéry pela esquerda com o Robben, com o Thomas Müller e com o Götze, fazendo uma troca de posição. Hora um pela direita, hora outro pelo centro. E o Thomas Müller tem uma situação interessante. Quando o Mandzukic sai da área, ele faz o papel de centroavante. Então o Bayern ganhou mais variação tática ainda com o Thomas Müller e com o Götze. O time se saiu muito bem, fez um partidaço, uma goleada acachapante para cima do Werder. Agora, como a gente falou, confronto direto, Leverkusen levou a melhor 1-0, segundo lugar ali, agora tranquilo, né, pai? Tranquilo, né? Abre 5 pontos de vantagem para o Borussia Dortmund. 6 pontos, na verdade. O Borussia Dortmund que está a 10 do Bayern de Munique. E pode esquecer a Bundesliga, né? É bem improvável o Borussia Dortmund conseguir recuperar esse título. Agora é focar na Champions League mesmo, na Copa da Alemanha, onde o time está nas quartas de finais. O Borussia Dortmund não jogou bem, atuação muito abaixo do que pode, irreconhecíveis alguns jogadores, como o Mkhitaryan, o Aubameyang e o Nuri Sahin principalmente. E a bola pouco chegou no Lewandowski para finalizar também. O Borussia Dortmund teve mais a posse de bola, mas não criou muita chance e não deu muito trabalho ao Leno, bom goleiro jovem do Bayer Leverkusen. O Bayer Leverkusen atuou na sua, contra-ataque, erro do adversário, defesa bem organizada pelo Ripper, técnico da equipe, e 2 atuações individuais muito boas. O Son Heung-min, atacante sul-coreano que marcou de novo, ele que é carrasco do Borussia Dortmund, e o Henry Khan, emprestado pelo Bayern de Munique, bom jogador, que é volante, atuou como lateral esquerdo, teve uma atuação muito boa também. Agora, Pazini, para fechar, juntos os dois, vitória do Gladbach e do Wolfsburg, respectivos 4º e 5º colocado. O Wolfsburg, mesmo sem o Diego lesionado, vitória fácil para cima do Freiburg. O Freiburg não tem uma vitória sequer em casa na temporada do campeonato alemão. As estrelas foram o Olite e o Arno, cada um marcou um gol. Arno que é um jovem talento do futebol alemão, mas um jovem e bom meio-campista lá das terras germânicas. Na outra partida, um confronto direto, importantíssima vitória do Borussia Mönchengladbach por 2-1 sobre o Schalke. Jogou melhor, criou mais chances, mereceu essa vitória e teve como grandes nomes o Max Kruse, jovem meia atacante alemão, também atuou como centroavante marcando gol, e o Rafael, brasileiro, mais uma vez muito bem, 8º gol dele na Bundesliga. O Gladbach é muito forte em casa,
8 jogos, 8 vitórias, 23 gols feitos, apenas 8 sofridos. Agora então, saindo da Alemanha, vamos para a Espanha, Copa do Rei, resultados daquele bate-bola, Pazini. Vamos lá. Vamos lá, então, começando oitavos de final, lembrando bem, vitória do Betis em cima do Lleida, 2-1. Esperado, vitória do Betis. Vila Real 2-2 contra o Elche. O Vila Real tem um time melhor, empata em casa, vai decidir fora. Algeciras empatou 1-1 com o Real Sociedade. Real Sociedade decide em casa, tem tudo para avançar. Sevilha 1-0 contra o Racing. Já faz a vantagem, joga na volta em casa, tem tudo para passar o Sevilha. Ótima vitória do Barça contra o Cartagena. Tem tudo para avançar o Barcelona. Destaque para o Dongu, jovem atacante camaronês, criado nas categorias de base do time. É o estreante mais jovem a marcar mais rápido na história do Barcelona. Valladolid 0-0 contra o Raio. Um jogo muito ruinzinho, o Raio Vallecano tem tudo para levar essa. Atlético de Madrid 4-0 contra o Santander. Poupando Diego Costa e companhia, mesmo assim vitória fácil dos cotioneiros. Girona e Getafe 1-1. Getafe, que é o time da primeira divisão, decide em casa, deve passar. Mais outra cacetada, mentira, 1-0 Celta contra o Atlético Bilbao. Atlético Bilbao decide em casa, tem um time muito superior, deve passar. Outro 1-0, o Elva 1-0 contra o Levante. Esse jogo foi o pior da rodada, o Levante decide em casa, mas os dois times são muito fracos. E a surpresa da rodada, Real Madrid empatou com o time Olympique de Chátiva. Pois é, um resultado ruim para o Real Madrid, mas decide em casa, tem tudo para avançar sem maiores problemas. Granada 2-0 contra o Alcorcón. Bom resultado do Granada, só assim para ganhar, decide em casa. Almeria 3-1 contra o Las Palmas. Almeria, esse time de Diego Alves, bem lá na Espanha na segundona, deve avançar. Tá chegando no fim, Ginástica 0-0 contra o Valência. Valência decide em casa, deve passar. Real Jaén 2-2 contra o Espanhol. Espanhol decide em casa, tem um time mais forte, a vantagem também. Finalmente, fechando o Málaga 3-3 contra o Osasuna, Pazinho. Pois é, o Málaga tem um time melhor, mas o Osasuna vai decidir em casa, tem essa vantagem do empate, deve avançar também. Jogos de volta no meio da semana que vem. Agora vamos partir para o Campeonato Italiano. Resultados na tela, começando com a vitória da Juventus, 2-0, líder isolado, 40 pontos, 3 a mais que a Roma. A Roma que ganhou da Fiorentina 2-1. Tivemos também Livorno 2-2 contra o Milan, Napoli 3-3 com a Udinese, vitória do gigantesco Torino 1-0 contra a Lazio, Inter 3-3 contra o Parma. Pazini começando com o líder, ninguém segura, Juventus 2-0. Juventus 2-0, vencendo tranquilamente seu jogo, uma atuação muito boa do trio de meias, sem o Pirlo lesionado que só volta no ano que vem. Pogba sendo titular ao lado do Marquisio e do Vidal, Pogba jogando bola demais para variar, vitória tranquila da Juve, que tem 9 jogos de invencibilidade e 6 vitórias seguidas no campeonato italiano. Outra má atuação do Milan, 2-2, Pazini. Milan é apenas o 9º colocado, muito longe ali das zonas das ligas europeias. O que está acontecendo com o Milan? O Milan está jogando muito mal no campeonato italiano, uma draga impressionante. Nesse jogo o Kaká começou muito bem, ele que vinha bem nos últimos jogos, mas depois que o Milan abriu 1-0 ele caiu muito de produção. O Montolivo teve uma atuação apagada e o Balotelli foi quem jogou muita bola, ele que vinha embaixo ali, marcou 2 gols, um deles um golaço de falta, ainda mandou bola no travessão, fez belas jogadas, mas não foi o suficiente, o Milan acabou ficando só no empate. Napoli, 3º colocado, 8 pontos só atrás do Juventus, só isso, empatou de novo. É aquele raciocínio do campeonato alemão, né? O Napoli tem um bom time, assim como o Borussia Dortmund, para brigar pelo título, mas com essa diferença fica muito difícil. O Napoli que teve o Pandev como estrela, marcando 2 gols, ele que tem atuado como trequartista ali, substituindo o Hansik, que está lesionado, Caleron e Insigne jogando muito bem também, mas o Napoli não saiu de empate contra a Udinese, que fez um bom jogo e detalhe, sem o Di Natale, que é o principal jogador da equipe. Roma numa partida muito boa, 2-1. Finalmente voltou a ganhar. 2-1 contra a Fiorentina. Voltou a vencer, né? 10 jogos de vitórias seguidas, depois 4 empates consecutivos, agora ganha de novo e tem a maior invencibilidade das ligas europeias, a Roma agora, quem diria, com um retorno improvável, né? Todo mundo falando muito da volta do Totti, o retorno do Destro, que foi importante porque ele marcou o gol da vitória do time, ele que é um bom atacante. E uma outra coisa improvável, mas que já vem acontecendo desde o começo da temporada, que partida do Gervinho. Mais uma vez fundamental, 2 assistências, jogando muito bem. A Roma mereceu a vitória contra uma Fiorentina que não jogou muito bem. A bola pouco chegou no Rossi, por exemplo, que é o destaque do time artilheiro da Série A. Agora, embolando os 2 últimos resultados, vitória do gigante Torino contra a Lazio e empate da Inter. Vai lá. A Lazio que está muito mal, não vence no campeonato italiano há 7 rodadas.
não fez um grande jogo, o Torino mereceu essa vitória. Na outra partida, a Inter começou muito bem, o Palácio tendo uma atuação de gala com 2 gols e uma assistência, mas não foi suficiente, a Inter acabou caindo muito de produção no segundo tempo e ficou só no empate contra o Parma, que teve o Sansone, um jovem talento do futebol italiano, jogando muita bola, marcando 2 gols, tendo uma atuação muito boa. Agora, fim aí da Itália, começando rapidinho a Super FC, com o primeiro França, resultados na tela. Tivemos goleada do PSG 5-0 contra o Sochaux, Bordeaux 1-0 contra o Lille, Mônaco, o novo segundo colocado, 1-0 contra o Ajaccio. Pazini, embola tudo e vai. PSG líder com 40 pontos, o Mônaco tem 38 na cola, o Lille caiu para o terceiro lugar com 36, a diferença para o PSG aumentou para 4 pontos. PSG teve como destaque o Ibrahimovic, 2 gols, assistência, Cavani também marcou, Thiago Silva, brasileiro, deixou a marca dele também, vitória tranquila do PSG. O Mônaco mais uma vez sem o Radamel Falcão Garcia, mas teve o Revier, o outro artilheiro da equipe, marcando gol e jogando bem, e boa atuação do James Rodrigues mais uma vez. Por fim, o Lille, mesmo tendo um jogador a mais durante todo o segundo tempo, acabou perdendo para o Bordeaux e perdeu aquela invencibilidade de 11 jogos, não tinha tomado gol nesses 11 jogos também. Cai o clean sheet, né, do Enia Yama, goleiro nigeriano, que está muito bem lá no Lille. Isso mesmo. E agora vamos para Holanda, 2 resultados só, mas resultados muito importantes. Vitória primeiro do Vitesse, 6-2 contra o PSV, Ajax 4-0 contra o NAC Breda. Vai lá. 7 rodadas de invencibilidade para o Vitesse, 5 vitórias seguidas. Lidera o campeonato holandês com 2 pontos de vantagem para o Ajax, 3 pontos de vantagem para a equipe do Twente, que está ali na terceira posição. Lucas Piazon foi o nome da vitória do Vitesse, goleada cachapante sobre o PSV, com 2 assistências, marcou gol, jogou muita bola o Lucas Piazon, que está muito bem por lá. O PSV, que é só o 10º colocado do campeonato holandês, 10 pontos atrás do Vitesse. A temporada começou boa, agora caiu muito de produção. Já em relação ao Ajax, uma vitória muito boa, tranquila, com grande atuação do Klaassen. A gente fala tanto de outros jogadores, Siem de Jong, Schone, Fischer, o Klaassen, que é um jovem atacante holandês, marcou 3 gols, o primeiro hat-trick dele na sua carreira, jogando muita bola, numa vitória tranquila do Ajax, que está em busca do tetracampeonato holandês. Agora sim, vamos sair da Europa para o Apertura mexicano. Temos final definida, semifinais na tela, obviamente, porque tivemos América 2-0 contra o Toluca, apesar da vitória do Toluca por 2-1, obviamente, passou o América. Santos Laguna não conseguiu reverter o 3-1 da primeira partida, foi 2-2 esse segundo jogo. Pazini, primeiro e fale dos jogos, acho que já pode emendar o que se espera da final, que será dia 12 de dezembro, e a volta dia 15. Vai lá, tudo ao mesmo tempo, isso mesmo. A equipe do América jogando muito bem no jogo de ida contra o Toluca, mereceu a vitória por 2-0. O Santos Laguna partiu para cima com tudo do León, mas não conseguiu a vitória necessária para o avanço à final. A final que vai ter o América, atual campeão, um time que é o maior vencedor do Campeonato Mexicano, 11 conquistas ao lado do Chivas Guadalajara, contra o León, que é pentacampeão, mas não ganha o mexicano desde 91. A equipe do América é a favorita, tem um time mais tradicional, melhor, mais camisa também, e além disso, muitos jogadores na seleção mexicana. Mas o León conta com esse fator de ser a surpresa do campeonato, vem de uma eliminação sobre um time forte, que é o Santos Laguna, e tem um jogador que é o capitão da seleção nacional, o Rafa Marques, aquele mesmo que jogou pelo Barcelona, era o 4º zagueiro da equipe do León. Isso mesmo. Agora, para fechar, Major League Soccer, temos campeão definido, e pelo menos para mim, é uma zebra. Resultado na tela, você vai entender. Sporting Kansas City, 1-1 no tempo regular com o Real de Salt Lake, e nos penais, Pazini deu Kansas City. Vai lá. Kansas City, que é uma surpresa, né? O Real Salt Lake também tinha eliminado o Los Angeles Galaxy, mas o Kansas City tinha eliminado o Houston Dynamo já também anteriormente, e é um time mais fraco do que o Real Salt Lake. Vitória histórica, o time conquista seu 2º título da Major League Soccer depois de 13 anos, a primeira conquista foi em 2000, e aí teve até festa lá, né? O goleiro Nilson, que é o capitão da equipe do Sporting Kansas City, pichou o muro lá com a inscrição do campeão em 2000, colocou 2013 embaixo do 2000, e destaque que um brasileiro foi campeão, Paulo Nagamura, um meio-campista que fez a carreira toda fora do Brasil, é campeão da Major League Soccer também. Muito nome de brasileiro, né? Paulo Nagamura, isso mesmo. Fim, então, do Super FC pelo mundo. Já agradeço aqui o menino Pazini. Muito obrigado, Pazini. Obrigado, Fernando. Obrigado, amigo internauta.
Como sempre, acesse o www.superfc.com.br, siga-nos no Twitter, no @super_FC e veja também a Web TV Online com ótimos programas como o Panelaço. Isso mesmo. Muito obrigado. Eu, Pazini, aqui nos despedimos de você, amigo internauta. Até mais. Tchau, tchau.